feche não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se feche não. Que a lagarta rasteja até alguém que cria asa. Se feche não. Que a morrinha da felicidade nunca se atrasa. Só para começar a se animar dessa live. Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, que hora boa para começar uma live, né? Hora da Ave Maria. A gente podia começar com a Ave Maria, com oração, com agradecimento por mais um dia de saúde, de paz, de força, de determinação. E como o tema hoje é exatamente o medo que os pacientes têm de cegar por glaucoma, ou também aquelas pessoas que têm um histórico familiar, que viram pessoas próximas cegas, que conviveram com a cegueira muito perto, acabam também tendo um pouquinho desse medo. Então, não se aveste não. Não se aveste não, que tem muita solução pra gente dar. Então, vamos falar um pouquinho desse medo, desmistificar um pouquinho o medo, colocar ele no lugarzinho certo. O medo nem sempre é um bom conselheiro. Normalmente ele não é um bom conselheiro, principalmente quando ele nos paralisa. Quando vem o medo, mas a gente consegue ter coragem e agir mesmo com medo, ok. Então, um pouquinho de medo nessa conta da coragem de agir, de procurar um tratamento, de seguir as orientações, de fazer às vezes um procedimento cirúrgico. Então, esse medinho é importante para a pessoa se mover. Porque às vezes também a ausência total de medo ou a paralisia por conta do medo, ela pode gerar uma inércia, a pessoa ignora aquela doença e aí é que a gente vai ter os problemas. E uma das coisas desse desvendar o glaucoma é a gente identificar o que está acontecendo, que a gente está tendo cada vez mais pessoas com glaucoma e mesmo os pacientes que têm diagnóstico, que têm tratamento, continuam cegando por glaucoma. Então assim, aonde a gente está errando? Que ponto cego é esse que a gente não está conseguindo visualizar? Então, vamos tentar responder essas perguntas durante essa série de lives aí que se seguem. Vou tentar falar cada vez mais disso. O consultório tem ficado cada vez mais rico nessa troca e nos resultados que eu vou tendo com meus pacientes à medida que eles melhoram também o estilo de vida deles. E essa consciência da doença, saber colocar a doença no lugar certo e seguir o tratamento e retornar nos períodos devidos. Deixa eu ver quem entrou aqui pra mim. Eu vou tentar de vez em quando estar olhando aqui. Podem me fazer perguntas. Eu adoro responder perguntas. Vocês sabem que quando eu fazia programas de rádio, vamos ver se a gente volta a fazer um programinha. Adoro ao vivo, né? Porque acho que é muita troca das perguntas. Gosto muito de responder perguntas, porque vai... Às vezes o problema é de um ali que ligou para poder perguntar, e aqui vocês que podem perguntar, às vezes responde a dúvida de muitos. Eu percebo que na caixinha de perguntas, às vezes as pessoas ficam tímidas, mas a partir daquela pergunta, acabo tirando a dúvida de muitas pessoas. Então, o medo de cegar pelo glaucoma, ele é real, ele tem um motivo de ser, afinal, o glaucoma é o ladrão silencioso da visão. Então, de fato, isso pode acontecer. Então, é real, não é mito, né? Ainda temos uma quantidade de cegueira absurda, cada vez mais pacientes com diagnóstico de glaucoma e ainda muita cegueira proporcionalmente por glaucoma. Se a gente dividir o glaucoma em dois grandes grupos, os glaucomas de ângulo aberto e os glaucomas de ângulo estreito, e o que é esse tal desse ângulo, imagine que o olho é como se fosse um relógio. Só por isso hoje eu tô sem relógio, mas enfim. A gente tem o colorido do relógio e em cima a gente tem um vidro transparente. Só que eles não são grudadinhos. O vidro não é grudado com o colorido. Eles são separados. Quando esse espaço que forma um ângulo, e é exatamente nesse espaço onde a gente tem como se fosse um ralo, que escoa o líquido que está sendo constantemente produzido para nutrir a parte interna do olho. Então, o ralo pode estar aberto ou ele pode estar mais fechado. Então, quando ele está aberto, a gente chama que é um glaucoma de ângulo aberto.
Ou quando ele está fechado, eu tenho um problema físico para resolver. Eu preciso abrir, porque senão não vou ter o escoamento adequado do líquido que está sendo produzido, que é o humor aquoso, tá bom? Então, esses dois grandes grupos. O grupo de ângulo aberto, ele é mais presente na nossa população. Então, nós temos maior quantidade de pessoas com glaucoma de ângulos abertos. Então, mesmo estando aberto, o ralo não está funcionando bem. Então, não está conseguindo fazer o papel dele, que é escoar esse líquido constantemente, sem fazer flutuações. Então, quanto mais estável também a pressão, ela deve estar normal e estável. Se eu vou tendo picos, eu não tô conseguindo fluir, é quase que nem uma pia mesmo. Sabe a pia quando não tá funcionando muito bem? Se eu tenho uma vazão pouquinha, se eu abro pouco a torneira, às vezes a pia ela não tá muito legal, mas ela não vai transbordar. Não, a gente não vai perceber que o ralo tá entupido. Quando a gente aumenta um pouquinho o volume de líquido, às vezes não dá conta, essa pressão, essa quantidade da pia sobe. No olho também é assim, né? Então, às vezes o ralo não tá tão bacana. Qualquer sobrecarga, ele não dá conta e a pressão ocular sobe. E no glaucoma de ângulo estreito, a gente tem um problema físico mesmo, onde esse ralo vai ocluir e não vai deixar esse líquido passar. O glaucoma de ângulo estreito, ele é mais perigoso, porque ele vem de uma forma mais aguda e ele cega mais, né? Ele tem um risco maior de cegar, ou seja, uma vez tendo ângulo estreito, maior risco de cegar. E aí, uma coisa muito importante é o diagnóstico precoce desse ângulo estreito. Encontro alguns pacientes com diagnóstico de glaucoma, onde não foi feita uma avaliação tão precisa do segmento anterior, para a gente pensar nessa possibilidade do ângulo ser estreito, abrir o ângulo e não só medicar com medicações para poder baixar a pressão intraocular. Então, a importância do exame oftalmológico para a gente já distingue logo esses grupões aqui, ver por que tá estreito, se tem indicação de laser ou não, se é o cristalino que tá gordinho. Enfim, a gente vai identificando e a gente consegue já tirar um problema mecânico ali, tirar ele de uma possibilidade de cegueira. Olha a importância do exame preventivamente. Eu não preciso estar sentindo nada para procurar o oftalmologista, mesmo que sua visão esteja maravilhosa. Talvez realmente você não precise de óculos, mas a avaliação oftalmológica, ela vem muito além dessa visão, tá? E quanto antes a gente consegue dar esses diagnósticos, melhor. Deixa eu ver aqui que alguém falou. Como a prevenção é minha cara, né? Então, vamos falar um pouquinho de prevenção, porque eu sempre acho que a gente até deve intervir e a gente deve pensar a nossa saúde antes do adoecimento, né? Eu digo que quase todas as campanhas que falam de prevenção de alguma doença, na verdade, elas não previnem o adoecimento. Então, por exemplo, prevenção de câncer de mama. Não, a campanha de câncer de mama não previne ter câncer de mama. As campanhas dão diagnósticos precoces de doenças graves. Elas podem impedir a morte, porque eu dou um diagnóstico precoce, eu vou conseguir fazer um tratamento e eu vou evitar um dano maior. No glaucoma é a mesma coisa. Então, eu consigo hoje, tudo está muito focado num diagnóstico precoce, ou seja, eu já tenho a doença, diagnostico cedo, trato e previno a cegueira. Então, hoje a gente consegue prevenir cegueira. Então, boas estratégias para prevenção de cegueira. Porém, a gente tá pecando um pouquinho no antes, né? Tirar os fatores de risco que me levam a ter essa doença. Então, o ideal é que a gente sempre volte. Mesmo que você já esteja com a doença, a gente tem que voltar a olhar o que foi que me levou para esse adoecimento. O que eu posso fazer para, entendo essa doença, ter ela de uma forma mais branda, que ela me dê menos dano, que eu consiga conviver com ela durante mais tempo e a gente seja ali amiga, ela não me faça mal. Então, tem que entrar numa parceria nesse sentido, né? Dela não te causar um dano a mais. Eu vou falar um pouquinho dessa prevenção. À medida que a gente identifica os fatores de risco, a gente pode pensar em prevenção, ou seja, fazer coisas para não adoecer. Minha estratégia é sempre essa para minha vida. Eu tenho histórico familiar de glaucoma, já repeti algumas vezes para vocês, muito importante, da parte materna e paterna, com casos de cegueira por glaucoma, inclusive dos dois lados. Então, assim, tô recheada de glaucoma por todos os lados e veio nessa busca, desde que meu pai teve diagnóstico, a partir do diagnóstico dele,
a gente foi fazendo um rastreamento assim, descobrimos muitos familiares, ninguém sabia nem que minha avó, a mãe de meu pai, tinha glaucoma, ela já tinha operado de glaucoma e ninguém sabia desse diagnóstico. Vocês acreditam nisso? Surreal, né? Inacreditável. Então, muitos casos também de diabetes na família, porque as doenças elas coexistem, inclusive a relação entre hipertensão, diabetes, obesidade e glaucoma, elas andam muito parceiras. Não se sabe exatamente a causalidade, mas cada vez se tenta, alguns estudos de meta-análise, inclusive, caminham muito nessa direção, né? Que alguns fatores de risco eles estão em comum e por isso essas doenças andam muito juntinhas. Não é assim, a pressão arterial subiu e a minha do olho subiu, não. Mas o mesmo motivo que talvez esteja te fazendo hipertenso arterial faz com que também a pressão ocular modifique. O mesmo motivo que está causando você ser diabético também pode estar fazendo esse desregulação da pressão intraocular. No diabetes ainda tem outras teorias com relação à própria hiperglicemia, que danifica a malha trabecular. A malha trabecular, lembra do espaço? Colorido, transparente, espaço. Aqui tem um ralo. Esse ralo a gente chama de malha trabecular. Então, faz com que haja uma resistência dessa malha trabecular, impedindo o funcionamento adequado dela. Então, o diabetes sim atrapalha esse filtro e aumenta muito a probabilidade de você ter glaucoma. Então, por isso que essas doenças andam muito juntas. Eu percebo isso no dia a dia do consultório, mesmo que a gente ainda não consiga afirmar esse direcionamento, mas isso é a realidade, principalmente dos pacientes que têm quadros mais graves, mais refratários, de mais difícil tratamento. Normalmente são pacientes que estão acima do peso e que têm normalmente essas duas doenças ou pelo menos uma delas. Então, tem aquela circunferênciazinha abdominal. Recomendo todo mundo monitorar essa circunferência com a fita métrica, tentando chegar nesse valor ideal. Então, quem vai colecionando barriga e ficando muito orgulhoso dessa barriguinha, dizendo que é o tempo e a idade, é melhor mudar de estratégia, porque isso aqui é uma grande fonte de inflamação para todo o corpo e aumenta a probabilidade de você desenvolver muitas doenças, inclusive glaucoma. Então, prevenção. Quem mais? Meu oftalmo disse que anatomicamente tem uma possibilidade, o que acha? Pois é, então, Silmara, quando a gente tem essa coisa do risco, é um paciente suspeito, esse eu acho que é o grande paciente do meu consultório. Então, quando a gente porque para a gente fechar um diagnóstico de uma doença, precisa encaixar algumas pecinhas do quebra-cabeça. Então, às vezes, parece glaucoma, tem cheiro de glaucoma, tem cara de glaucoma, mas ainda não é glaucoma. E às vezes nesse limbo, a gente ainda está autorizado, nós como médicos, a não tratar, ou seja, não fazer uma intervenção medicamentosa. A gente precisa ter muito cuidado nesse momento do diagnóstico. Por quê? Porque como é uma doença que ela não tem cura, né? Hoje a gente não pode falar em cura para glaucoma, a gente pode falar em controle de glaucoma. Pelo menos para a grande maioria dos glaucomas, a gente não consegue essa palavra, estar curado, mas está sob controle. Então, a partir desse momento que eu ainda estou antes, se eu fecho esse diagnóstico, a gente quase que coloca um carimbo nesse paciente e para reverter esse diagnóstico, dizer não é glaucoma, é mais difícil. E isso implica o uso de medicação durante a vida toda, né, por enquanto, até surgirem outras coisas. Então, a gente tem muito cuidado na hora de fechar esse diagnóstico e propor um tratamento com remédio, né? Então, às vezes, fica ali nesse limbo. Nesse limbo, que parece glaucoma, tem algo que faz pensar em glaucoma, uma pressão ocular no limite, uma alteração de escavação, que é o nervo. Hoje eu postei, depois vocês dão uma olhadinha lá no Stories, umas escavações grandes, né? Um nervo óptico alterado, levanta aquela possibilidade, mas uma pressão ocular normal, então alguma coisa ali do quebra-cabeça tá faltando. Às vezes tem uma córnea fina e a pressão é normal e a gente fica na dúvida. Enfim, não tem histórico familiar, um paciente muito jovem, campo tá bom ainda, e a gente vai tentando administrar com o máximo que a gente pode de tecnologia. Ajuda muito a gente a dar esse diagnóstico cada vez mais precoce. Eu não preciso ter perdas importantes de campo visual para fechar um diagnóstico, mas também a gente precisa ter cuidado nesse momento. Mas para você que está suspeita, desde que não seja ângulo estreito, porque já estaria indicado
provavelmente fazer um laser para poder abrir esse espacinho, né? Mas para você que é suspeito de glaucoma, é uma ótima oportunidade para você reforçar sua saúde. Então, se está sedentário, começa a se mexer. Se seu sono é ruim, vamos ajustar esse sono e melhorar a qualidade do sono. Se está com alimentação muito ruim, bora melhorar essa alimentação, né? Fazer uma atividade física. Se seu nível de estresse é muito alto, bora controlar esse estresse, vamos gerenciar esse estresse, reduzir, criar coisas que te deem mais prazer, melhorar esse olhar sobre a vida, sobre o dia, sobre suas dificuldades, tornar a vida mais leve, porque isso tudo são coisas que, se você tá suspeito agora, vão te empurrar para a doença. E eu posso, ó, dar um passinho para trás. Em vez de me empurrar para o adoecimento, me empurra para a saúde e eu posso ficar como suspeito ali a vida toda. Nem toda escavação grande é igual a glaucoma, mas toda vez que eu avalio um paciente com escavação grande, eu tenho que pensar nessa possibilidade, uma vez que glaucoma é uma doença silenciosa. Não dói, não deixa o olho vermelho, não muda o aspecto do olho. Então, a gente precisa estar com esse radar ligado o tempo todo e fazer a nossa parte. Então, a genética é algo muito importante, mas nós não devemos ser reféns da nossa genética. Ou uma vez tendo desenvolvido a doença e geneticamente, realmente, tem um pai, um irmão, uma mãe com glaucoma, não atribui, não culpa a genética. Não, ok, a genética me empurrou para aqui, mas o que foi que eu fiz também que me levou a esse local? E o que eu posso fazer, além de seguir o tratamento? Vamos falar do tratamento aqui. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Bora lembrar daquele aquário? Melhorar esse aquário, melhorar essa água, melhorar a minha saúde geral, para que eu controle super bem o glaucoma. O que eu posso fazer? Se pergunte o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu vou ficar esperando o quê para poder melhorar? Que meu campo perca, que minha visão piore, que minha visão embace mais? Não. Eu aumentar de 1 colírio para 2 colírios, para 3 colírios, para 4 colírios, para cirurgia, para reop. Não. Faz antes. A gente tem uma grande janela de oportunidade para glaucoma. Glaucoma é uma doença lenta e progressiva, mas ela é progressiva. Então, durante uma janela de oportunidade, parece que tá tudo bem. Parece. E aqui faz grande diferença. Um bom tratamento, um tratamento rigoroso, rígido, com pressões oculares muito bem controladas, com nenhuma perda mais de campo de visão, para um paciente que cursa aqui com a acuidade normal até esse ponto. E a partir daqui, se eu não tratei bem, ele despenca, tá bom? Quem vem no bom controle durante toda a vida tende a manter essa visão durante mais tempo e não ter essas perdas. Então, é muito importante essa janela de oportunidade. E aí, eu quero aproveitar isso para falar sobre isso. Do medo de cegar, mas ao mesmo tempo a negligência na doença. Que andam, parece que juntos, parece que o medo faz ignorar. O medo faz questionar. Se você fez uma avaliação com oftalmologista, ficou com dúvida do seu diagnóstico, não se sentiu seguro o suficiente. Será que é isso mesmo? Não sei. Aí dá 1000 desculpas, né? Não, é porque no dia eu não tinha dormido, é porque no dia eu tava cansado, porque, enfim, porque eu tinha comido tal coisa, é tanta desculpa, deixa de desculpa, né? Não se sentiu seguro, achou que não foi feita uma boa avaliação, ou volta para o mesmo profissional, você achou que ele foi bem, mas você que não estava bem, e tira a sua dúvida, ou muda de médico e se sinta segura com esse médico que vai te acompanhar. Não fica passeando de médico em médico, não. Tá seguindo, tá sentindo que não tá legal, tem alguma coisa que não tá bem, suas queixas não estão sendo bem atendidas, tem alguma coisa que tá falhando, troca e segue junto, tá? Médico é parceria. Não adianta o médico te prescrever uma coisa, você não fazer, você voltar a não ter retorno. Não, precisa caminhar junto o tempo todo. Para o que dá certo e o que dá errado também. Colírio dá problema, colírio tem efeito colateral, o médico não pode ignorar isso, nem o paciente. Então, prescreveu a medicação, não está conseguindo tolerar, porque está incomodando, porque está ardendo, porque o olho está vermelho, não simplesmente fala assim, aquele colírio que o médico passou é muito ruim. E para.
ignora a doença, o diagnóstico e segue sem remédio. Canso de receber pessoas assim. E aí já chega com o quadro avançado, estranho às vezes, porque eu falo, gente, não é possível que ninguém, o pessoal chega com óculos, já passou por alguém. Falei, nunca acharam que o senhor tinha glaucoma? Não. Gente, o povo mente, viu? Descaradamente. Nunca falaram, o senhor nunca fez um exame diferente, passar um dia medindo a pressão, apertando as luzinhas? Acho, acho que eu fiz, acho que fiz. Eu falei, tá. Aí peço para trazer o que tem de antes, quando vê, já tinha colírio prescrito, já tinha feito campimetria, já tinha feito tudo. Gente, não sei se é o medo, que aí deixa pra lá. Não são pessoas dementes, viu? Pessoas bem lúcidas, mas parece que ignoram totalmente a doença, e aí que a doença segue, a gente tem esse quadro catastrófico de pessoas com baixa visão por causa de glaucoma. Idade. Olha, qualquer pessoa pode ter glaucoma. Qualquer uma, de 0 a enquanto está vivo. A gente pode desenvolver essa doença em qualquer momento. Então, a gente tem glaucoma infantil, né? O glaucoma congênito, o bebê já pode nascer com glaucoma, um glaucoma ainda na primeira infância, um glaucoma juvenil, o glaucoma do adulto mais jovem, mas o mais comum ainda é o glaucoma acima de 40 anos. Porém, então é um fator de risco. Passou dos 40, o risco aumenta. Mas a gente antes não pode se apegar a isso da idade e deixar de investigar. Tenho muitos pacientes muito jovens com glaucoma, com pressões altas, com alteração de campo, com nervo alterado. Então, não dá, quem vê cara não vê glaucoma. Então, viu que a pressão tá mais alta, tá mais no limite, uma córnea muito fina, outras doenças oculares, escavações grandes mesmo em criança, documentar e acompanhar. Pode ser que naquele momento não seja feito o diagnóstico, provavelmente inclusive não, porque raramente vai ter pressão ocular não, vai ter alterações de campo visual, mas já precisa começar esse segmento para não perder essa janela de oportunidade do diagnóstico. Então, o glaucoma, ele dá um tempo pra gente, mas não é tanto tempo assim, tá bom? Então, respeitar essa janela e seguir de pertinho. Teve uma suspeita, precisa acompanhar de perto a vida toda. Se você tem, por exemplo, o que eu chamo de aumento de escavação, você será suspeito a vida inteira. Se for uma escavação realmente grande, você for para um oftalmologista, ele não te investigar, ele provavelmente não te examinou. Não fique satisfeito porque a pressão ocular deu 12. Ah, mas minha pressão é 12. Isso não significa que não seja glaucoma. Então, a gente precisa, sim, investigar. Investigar exaustivamente, acompanhar, observar, estar atento às mínimas alterações. E, em sendo suspeito ou não, faça seu dever de casa. Cuide da sua saúde. Quanto melhor tiver seu nível de saúde, seu nível de vitamina D alta, pressão arterial controlada, evite colecionar doenças. Quanto mais doenças você tiver no decorrer da vida, maior vai ser a probabilidade de talvez aquele sinal do fundo do olho de fato virar doença. Espero ter respondido. O que fazer para não ter glaucoma? Me pergunto isso todos os dias. Estou fazendo minha parte. Eu tenho vários fatores não modificáveis de risco, né? Então, eu tenho mais de 40 anos, tenho histórico familiar positivíssimo. Sou afrodescendente, né? Sou bem morena, então nós somos uma raça bem mixigenada, então não espere que só negros puros, hoje menos, né? Negros puros, mas nós somos muito misturados, então já tenho esses fatores de risco. Então tento não colecionar outros fatores de risco. Então cuido demais da minha saúde, exatamente para minimizar esse dano. Minha vitamina D é alta, durmo bem, preservo o meu sono, cuido disso, evito álcool, né? Então, já tive um momento bebendo mais, mas agora eu tô zero álcool, mas eu acho que dá pra gente beber com moderação, bem moderação. A moderação das pessoas normalmente não é nada moderado, o que eles consideram moderado, não é moderado. Então, vou fazendo minha parte, eu acho que é um bom caminho, deixar meu aquário com água muito limpa, para eu não ligar esse botão da hereditariedade. Então, a hereditariedade, ela é importante, porém, a gente tem um botãozinho de liga. Depois que liga, é muito difícil desligar, mas é possível desligar. Então, se a gente tem, eu queria até mostrar para vocês
Então, ó, por exemplo, o mal de Alzheimer, que a princípio não tem cura, a gente já sabe que tem controle. Com o quê? Mudanças importantes do estilo de vida. Então, a gente precisa alinhar nosso estilo de vida. Se enxergue lá na frente, não se enxergue agora. Se enxergue no seu futuro, como você quer estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Se enxergue na frente e trace uma meta para isso, para como é que você quer chegar lá. Porque se a gente não faz isso, a gente se perde no meio do caminho e a gente só colhe adoecimento. Então, quanto mais saúde você tiver, menor probabilidade de desenvolver glaucoma e em desenvolvendo glaucoma, porque existem outros fatores. Por exemplo, uso de medicamento. Corticoide, pode ser que você tenha uma doença autoimune. Doença autoimune já tem até uma outra linha de glaucoma que talvez tenha algum grau de autoimunidade, né? No glaucoma, até a própria hereditariedade teria essa questão da autoimunidade. Então, às vezes no tratamento vai precisar pulsar, usar corticoide em altas doses. Isso vai aumentar muito a probabilidade de você desenvolver aí um glaucoma secundário. Então, a gente precisa estar atento e fugir disso, né? Se eu posso fugir, melhor. Minha mãe tem paralisia nos olhos. Nossa, paralisia. Tô aqui pensando o que pode ser. Um movimento parou? Paralisia na fase adulta. Então, um estrabismo, um desvio no olho. Que o olho para uma posição, uma determinada posição. Ele começa a não fazer uma posição. Normalmente, essa posição de olhar para o lado. Um dos olhos não vai. E ele fica um pouquinho estrábico. Diabetes. Primeira possibilidade. Não sei, pensei nisso aqui agora. Não sei se é isso. Ou se teve algum outro tipo de paralisia por alteração neurológica também. Pode ser. Então, são pacientes que precisam ser vigiados. Deixa eu aproveitar essa questão da paralisia. O que a gente precisa ficar atento? Nem toda alteração do nervo é glaucoma. E alterações neurológicas dão muita alteração do nervo óptico. E aí, às vezes, você sabe que elas se misturam. Pode ter um componente glaucomatoso e um componente neurológico. Então, na avaliação oftalmológica e de campo visual, a gente tenta entender o que está acontecendo, para você ver o quão de sistêmico pode ter nesse processo, né? Eu queria falar um pouquinho do glaucoma de ângulo estreito, porque é um glaucoma que cega muito, e ele remete muito a esse medo, porque às vezes o ideal é que a gente consiga identificar que o ângulo é estreito, o ângulo é aquele, né? Colorido, transparente, pertinho. Diferença pequena, precisa fazer um laser para poder abrir, tirar esse componente. O fato de fazer o laser não impede da necessidade de colírio, mas previne o que a gente chama de crise aguda de glaucoma, um evento gravíssimo, uma emergência oftalmológica. Se a gente não consegue fazer uma intervenção bem precoce, grande risco de cegueira em poucas horas ou dias. Então, dano permanente bem grave. Então, o ideal é que a gente, se for ângulo estreito, eu identifique antes de ter dano, mas infelizmente a gente ainda atende muito paciente. Eu tô com paciente agora com crise aguda de glaucoma aí já há algum tempo, passeando com pressão de 50, enfim. Mas tudo tem jeito. Tudo tem jeito, cuidar do outro olho, cuidar dessa visão. Outra coisa importante. A visão. Que visão que é importante, gente? A visão que você tem é importante. Ah, doutora Soraya, meu pai, minha mãe, eu mesmo já perdi muito da visão. Perdi, já enxergo muito pouco. Não interessa o quanto você enxerga hoje. Agarra com unhas e dentes a visão que você tem agora. É muito diferente alguém não enxergar luz e alguém enxergar luz. Alguém só enxergar luz e alguém enxergar vultos. De você enxergar vultos e você enxergar conta-dedos faz muita diferença. Então, toda visão, ela deve ser valorizada, tá bom? Não é o fato de da visão ter perdido muito, tá pouquinha, parece pouquinha para quem tem muito. Para quem tem muito, não consegue sequer entender o que é essa visão pouquinha. Mas é esse pouquinho que faz a pessoa continuar tendo autonomia, andando dentro de casa, né? Uma casa mais organizada, preparada para ele, mas que vai conseguir levantar, andar, fazer suas coisas com mais liberdade. Então, toda visão deve ser valorizada. A gente deve investir na visão que tiver. É pouca, a gente conserva. Esse paciente que eu tô agora, ele já teve uma perda muito importante
no olho que tá com crise de glaucoma agora, e no outro olho ele também tem glaucoma. Eu falei, eu me preocupo mais com seu olho bom agora, mas a gente vai agarrar com toda a força, não despreza esse não. Ele é muito importante. Então, ó, bora agarrar essa visão, fazer tudo o que puder para preservar. Talvez a gente não consiga melhorar, voltar o que perdeu, talvez tenha perdido. Olha, às vezes a gente ganha visão, viu, gente? Ganha, tem muita coisa para poder fazer. Mas não é isso que a gente vai prometer. Mas se não perder, conservar, já tá muito bom. Tá, tipo, muito bom. Certo? Segura o que tem. Primeiro é parar de perder. Para de perder e depois vamos correr atrás do que a gente pode fazer para poder melhorar um pouquinho mais essa visão, diminuir o risco de ter perda progressiva, né? Cuidar do corpo, cuidar do aquário, enfim, estimular, usar outras alternativas para otimizar também essa visão. Ela tá pouquinha, mas tem o pessoal que trabalha com visão subnormal, pode fazer ter essa visão, a mesma quantidade, ficar mais útil para a pessoa. Então, assim, toda visão tem que ser valorizada. Só quando a gente perde alguma coisa que a gente dá valor. Então, dê valor à sua visão. Encontro muitas pessoas no consultório e falam, nada, tô cego. Gente, tô cego porque usa óculos. Pelo amor de Deus, não repete isso não. Óculos é solução. Óculos não é um problema. Óculos é a solução de um problema. Que todo problema fosse o uso de lente ou de óculos. Tá bom? Então, assim, bora valorizar a visão. A visão é o sentido que mais nos conecta com o mundo. É um órgão espetacular, né? Conservar e preservar a visão faz a gente envelhecer com muito mais qualidade, faz a gente dar mais alegria nos relacionamentos, né? Diminui o risco de acidentes. Então, assim, toda a visão ela tem que ser valorizada. Tem que ser valorizada. A que você tiver. É só luzinha? É só luzinha, tá? Tem histórias muito lindas de pacientes com baixa de visão importante e que às vezes a gente faz uma pequena intervenção, uma limpeza da lente num paciente que já tinha feito fasectomia, uma catarata num paciente com glaucoma avançado e você libera ali um pouquinho mais da visão. O que precisa, inclusive, deixa eu falar um pouquinho antes de eu ver aqui a mensagem de Jorge, com relação à cirurgia de catarata, eu queria dar um super alerta. O que a gente precisa? Tem o glaucoma e tem o catarata. Vai ter indicação da cirurgia de catarata. Ok. O que precisa estar claro? O que dá baixa de visão é por causa do glaucoma ou é por causa da catarata. Então, botar as coisas no seu devido lugar. Se eu tenho já um dano glaucomatoso muito importante, provavelmente uma boa parte da visão baixou, não foi só por causa da catarata, foi por causa do glaucoma. Isso não faz com que não tenha que operar a catarata. Opera, mas tem que saber o que vai receber de bônus, né? De ter essa visão mais límpida, mais clara, mas o que perdeu do glaucoma, provavelmente a gente não vai conseguir resgatar. Então, esse é o ponto, você saber o que vai acontecer, né? Não ir para um procedimento sem saber, tem que saber aonde está. Uma outra coisa muito importante, todo paciente com catarata, ele precisa ser adequadamente triado para glaucoma. Como o glaucoma a pessoa não sente nada, ela não percebe a perda visual por causa do glaucoma. E às vezes ela só vai se dar conta da perda visual por causa da catarata. Opera a catarata sem diagnóstico de glaucoma, fica feliz da vida que operou e a visão voltou e não volta mais para o oftalmologista. E volta 2, 3 anos depois, cego. Cego, 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 cego. Complicação da cirurgia? Não. Diagnóstico que não foi dado naquele momento. Então, é muito importante essa triagem no pré-operatório do paciente catarata, ver se realmente é só catarata, se tem glaucoma. Se tem glaucoma, que otimize esse glaucoma, defina melhor procedimento cirúrgico e acompanhe no depois. Operou a catarata, saber que vai precisar de um segmento, de um acompanhamento. Às vezes a gente tira um problema e cria outro. Então, para evitar o que a gente chama de iatrogenia, é muito importante essa investigação prévia, tá bom? A gente não pode se contentar de ver uma doença, resolver tratar ela e largar a outra lá. Entre as duas, melhor cuidar do glaucoma. Catarata pode esperar. Não tem pressa, não tem agonia. Glaucoma não dá muita chance. Então, às vezes, a oportunidade de dar um diagnóstico de glaucoma a gente não pode perder, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. Eu acho que uma das causas de cegueira é isso.
retardo no diagnóstico. Porque como o glaucoma ele não vai tirar a sua visão inicialmente, né? Uma perda lenta. A pessoa não vai notando, aí aparece outra doença, aparece um olho vermelho de outra coisa, e aí vai operar o pterígio, vai operar a catarata, e vai fazer a plástica, e o glaucoma foi, ninguém olhou esse fundo de olho, gente. Quer ver outra doença? Ceratocone. Quando a gente tem uma doença que chama muita atenção, o médico vai só naquela doença e coloca a lente, a visão melhora, e tá lá, essa córnea finíssima, pressão ocular aparentemente normal. O paciente aqui, vocês estão me ouvindo? Voltou? Foi a internet aqui que deu tchutchu. O paciente é de risco, aí não tria glaucoma, porque é jovem. Não, é jovem, não vai ser. Quando vê, cuidou do ceratocone, o glaucoma foi lá e comeu a visão. Então, tem que estar sempre com esse radar ligado. O tempo inteiro. O tempo inteiro, tá? Fez intervenção no olho, tem que acompanhar. Paciente diabético, fez laser, tem que monitorar a pressão, porque a pressão pode subir. Fez injeção intravítrea, tem que monitorar a pressão. Tem que ver se não está desenvolvendo glaucoma também. Paciente todo pipinado, vai ter um monte de doença no olho, gente. Vai ter um monte de doença e glaucoma vem ali de brinde. Se a gente não cuidar, segue, depois não tem cirurgia para poder fazer, tá bom? Jorge, beijo, meu lindo. Às vezes minha visão fica um pouco embaçada e turva. Pode ser início de glaucoma, não por causa dessa queixa. Então, embaçada em turva, ou seja, embaçamento e turvação, não é um sintoma de glaucoma. Na maioria dos glaucomas, eles passam totalmente desapercebidos. A gente não percebe, não nota, o paciente não nota que tem glaucoma. E às vezes a gente diagnostica por isso, né? Vem por outro motivo, vem porque o olho tá vermelho, vem porque o óculos não tá funcionando, vem porque tem carne nos olhos, mas nunca vem com essa queixa de notei meu campo de visão pior, tô me esbarrando nas coisas, tá batendo o carro na pilastra, não consegue estacionar, atropelou alguém, Jesus. Acontece, viu? Acontece bastante, mas normalmente ele não vem com essa queixa. E é durante o exame que a gente acaba levantando essa possibilidade e dando o diagnóstico. Quanto mais cedo esse diagnóstico, melhor para a gente poder preservar essa visão. Que mais? Que ele tá aí ligada, né? Ligada, deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui para eu responder. Vão me perguntando, porque eu adoro. E a gente vai tirando as dúvidas, né? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui com vocês. Então, ângulo estreito. Outra coisa do ângulo estreito. Fez o laser, então, teve diagnóstico, massa. Teve numa fase inicial, show de bola. Precisa monitorar. O fato de fazer o laser não impede de desenvolver glaucoma. Isso é muito importante. O laser impede de ter crise aguda de glaucoma, ou seja, a pressão sair ali dos seus 16, vamos supor, e ir para 50 de pressão e se sustentar nesses 50. E aí esse quadro é um quadro sintomático. Então a pessoa vai perceber o quê? Dor, vermelho e embaçamento. E ele persiste durante um tempo. Essa é uma emergência oftalmológica. Não deve retardar, ficar tomando analgésico, pingando o colírio do vizinho, vendo se melhora. Não, tem que procurar para poder ver. Quando a gente faz o laser, a gente tira o paciente desse risco, mas ele pode evoluir para um glaucoma que a gente chama de glaucoma crônico, ou seja, fazer pico de pressão ocular e precisa ser medicado. Então, também uma pessoa que vai precisar ser acompanhada, precisa de um segmento. Quando a gente dá o diagnóstico cedinho do laser, normalmente esse paciente tende a evoluir super bem nesse pós e às vezes pode passar anos aí sem medicação, é bem bacana. Mas para isso precisa dar o diagnóstico, tá? O diagnóstico ele é feito na avaliação, na lâmpada de fenda, ali a gente já suspeita. Quem gosta muito de gonioscopia como eu, faz uma gonioscopia, pode fazer uma gônio de contato, pode fazer um OCT, onde a gente avalia o segmento anterior e vê essa possibilidade de ter uma oclusão de ângulo e propõe um procedimento mais precoce, o que às vezes esse procedimento às vezes ele é indicado e o paciente ele fica muito inseguro. Porque imagine só, chegou no consultório, cheguei lá, tô sentindo nada, vim de rotina trocar o grau e sai com um pedido de laser. Dá um desespero, meu Deus, é isso mesmo? Aí, ou ignora, muito comum, number one. Ignora. Nada. Vou fazer esse negócio não.
tenho nada disso, estou ótimo. Pode passar a vida toda sem ter crise e pode ter crise na semana seguinte. Então, eu não correria esse risco. Então, primeira coisa é isso, né? Então, teve diagnóstico, faz o laser. Ficou na dúvida do diagnóstico e do procedimento, gente, procura outro profissional. Agora, procura um melhor do que esse. Melhor ou igual. Mas um pior, só para te dizer o que você quer ouvir, pelo amor de Deus, não, né? Então, tá numa dúvida diagnóstica, eu preciso de um especialista que já tenha boas referências para fazer um tira-teima. Não escolhe um ruim, não, porque aí vai dar ruim, não vai dar bom essa matemática, certo? Para que realmente seja um profissional que te ajude. Você vai precisar seguir alguém. Condutas diferentes, problemas parecidos, condutas diferentes. Mas precisa ter alguém para te seguir. Então, tem que sentir confiança em quem acompanha. Então, confiança é tudo ali do tratamento. Sem confiança, não vai para lugar nenhum. Porque aí o médico acha que está tratando, o paciente finge que está sendo tratado e depois o desfecho é o pior possível. Glaucoma de ângulo aberto. Adelaide está controlando direitinho, me conte aqui. 1 colírio, 2 colírios, 3 colírios, como está? Dona Aurelina, bem-vinda. Meus pacientes prestigiando. Ai, gente, eu consegui salvar espero conseguir hoje de novo as lives no YouTube. Então, quem não tá conseguindo acompanhar aqui, depois quer repassar, assistir acelerado, ver um trechinho que achou interessante, lá no YouTube também vai ficar salvo aqui no feed. Mas no YouTube é bem legal, quero que vocês entrem lá no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal de Doutora Soraya, que eu tô querendo alimentar um pouquinho mais o YouTube com muitos vídeos informativos para vocês, tá? Bora lá. Outros motivos do paciente cegar por glaucoma. Então, se você tem medo de cegar, bora seguir tudo direitinho, né? Então, negligência do tratamento, o fato de ser uma doença silenciosa, abandono de tratamento. Tem medo de cegar, entende que é uma doença grave, gravíssima, porém, para de usar o remédio. Para de usar o remédio porque não nota a melhora da visão. Observe. Bora botar as coisas no seu devido lugar. Glaucoma não é responsável por visão embaçada, visão turva, óculos, ok? Glaucoma é silencioso. O uso do colírio não faz a visão melhorar. Vou repetir. O uso do colírio não faz a visão melhorar, não faz o grau reduzir. O colírio abaixa a pressão intraocular, que é o maior fator de risco isolado para a evolução do glaucoma. É a pressão do olho. O colírio faz isso, baixa a pressão. E só isso, baixou a pressão. O grau fica igual. Se a visão é ruim, vai continuar ruim. Se é boa, espero que continue boa se o tratamento estiver indo bem, ou seja, não estiver evoluindo para glaucoma com perda progressiva. Mas o objetivo do colírio não é melhorar a visão. A mesma coisa com relação ao laser, principalmente a iridectomia. Não é melhorar a visão. Cirurgia de glaucoma. O objetivo não era enxergar mais com a cirurgia. Não é cirurgia de catarata, gente, que opera a visão, fica um espetáculo, o paciente fica feliz da vida. Não, cirurgia de glaucoma é para baixar a pressão intraocular. O que o colírio não está conseguindo fazer, a gente vai conseguir através de um procedimento cirúrgico, tá bom? Mas não é para melhorar a visão, é para manter, preservar a visão, uma vez que a gente tira esse fator de risco, que é a pressão intraocular. Mas lembrar, pressão intraocular não é o único fator de risco. Então, não são sinônimos. Glaucoma igual a pressão? Não. Glaucoma, a pressão é o fator que a gente consegue fazer uma melhor intervenção e quantificar. Mas o olho está sofrendo por outras causas. Tira essas outras causas. Resolve esses outros motivos. Melhora seu sono. Se move. Perca peso. Diminui essa circunferênciazinha da barriga, pelo amor de Deus. Muda a alimentação. Tira os alimentos inflamatórios. Cuida da saúde intestinal. A gente tem esse outro órgão. É um órgão, já é considerado um novo órgão, que chama microbiota. Então, a gente precisa cuidar da microbiota intestinal. Esse outro órgão que é responsável
por grande parte da maneira como a gente enxerga a vida e a relação entre intestino e cérebro é muito estreita. Então, a gente precisa cuidar do que come. Para cuidar do intestino, precisa cuidar do que bota pela boca. Sem cuidar disso aqui, não tem probiótico que dê conta, certo? Então, probiótico é uma estratégia a mais, mas primeiro a gente tem que tirar o que está machucando a gente, tira o que machuca e depois fica mais fácil resolver. Imagine, vamos aqui, adoro exemplos. Olha aqui, uma caneta, levinha essa caneta. Aí eu tô aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver, batendo aqui, bem de leve. Tá levinho, tá super tranquilo, não tá me incomodando. Quanto tempo vocês acham que minha mão vai aguentar com esse tuque-tuque aqui? Quanto tempo ela vai aguentar? Daqui a pouquinho vai começar a ficar desconfortável. Leve, pouco, mas ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Daqui a pouco vai começar a ficar dolorido, depois vai ficar vermelho, depois vai começar a inchar, depois vai doer mais um pouquinho. Não adianta passar analgésico. Ai, tá doendo. Analgésico. Não tá doendo muito. Anti-inflamatório. Tá doendo insuportavelmente. Vamos fazer um bloqueio de todo o membro superior, porque vai passar. Enquanto não tirar a agressão, não vai resolver. Tira o que agride e depois a gente consegue resolver. Se não tira o que agride, o resultado é ruim. Então, tira o que tá te matando. Elimina as coisas que fazem você adoecer. Eliminar o que adoece é o primeiro passo para a cura. A gente insiste em se matar todo dia. Identifica o que está te matando. Se você consegue eliminar o que está te envenenando, ó, o caminho da cura vai chegar. Mas se você não tira, fica muito difícil. Médico não faz milagre. A gente propõe tratamento, mas cabe a cada um assumir a responsabilidade. A gente adora colocar a responsabilidade no outro, na genética, no trabalho. E aí, a gente? Então, ó, assumir para si essa responsabilidade, tá bom? A responsabilidade do tratamento, do acompanhamento. Não adianta você ir no melhor médico, ele te orientar, te prescrever e você chegar em casa e não usar o colírio. E era para usar todo dia, usar dia sim, dia não. Era para usar 2 vezes ao dia, você da sua cabeça acha que não, uma vez só tá ótimo. Não vai funcionar. Ele propõe um laser, você não faz. Vai esperar o quê? Ter uma crise? Perder mais a visão? O que perde não volta. E aí o medo começa a acontecer. Começa a se concretizar. O medo de cegar começa a se concretizar. Então, pouco medo que não te paralise. Te mova rumo a seu tratamento ótimo. Então, usar a medicação certa, retorno periódico, retornar para o profissional. Por ser uma doença silenciosa, o que também muitas pessoas fazem? Não estou sentindo nada, já estou usando o meu colírio, não preciso voltar. É uma doença multifacetada, multifatorial. A pressão é só uma das coisas. Aquele colírio que eu prescrevi no comecinho, baseado naquela pressão inicial, no que você tinha, pode ser que no decorrer do tempo ele não funcione mais, ele não seja mais o melhor colírio para você, aquele não seja o seu melhor tratamento. Você pode estar evoluindo com a pressão de difícil controle, precisa mudar tratamento, ajustar, associar, alinhar. Então, mesmo estando bem, mesmo estando enxergando, precisa manter esse acompanhamento próximo. Próximo é pelo menos 2 vezes ao ano. Então, paciente com glaucoma, suspeita de glaucoma, estando tudo bem, acompanhamento a cada 6 meses. Se não tá tudo bem ainda, iniciou o tratamento agora, é uma pressão mais alta, já tem muito dano, às vezes a gente precisa ver com intervalo menor. Às vezes preciso ver com 30 dias, paciente com crise preciso ver 2 vezes por semana. Enfim, para cada caso um caso. Mas de regra geral, depois que entra nesse platô, um bom controle, mais estável, a cada 6 meses.
e vai controlando as outras coisas. Que isso com certeza vai ajudar muito nesse desfecho, tá bom? Lembra dessa questão dessa janela de oportunidade? A janela de oportunidade é um momento onde parece que tá todo mundo igual. Quem tá tratando direito, quem não tá, quem tá sem diagnóstico, parece tudo igual. Igual o diabetes. Já falei sobre isso aqui no caso de pacientes diabéticos, não de retinopatia diabética, de diabetes em geral. Isso já está bem estabelecido a partir do diagnóstico e nesse curso de 10 anos de diagnóstico, como faz diferença a maneira como encara esse diabetes. Negligenciar, ignorar, ter medo e ficar cego e paralisado não é um bom preditor. Você vai colher frutos ruins, tá bom? Então a lei da semeadura, gente, tem regras que não adianta a gente querer mudar. A gente só colhe o que planta. O que vocês estão plantando na saúde de vocês? Se a gente planta adoecimento, vai colher adoecimento. Não tem como essa matemática. Uma hora chega. Pode demorar para vir esse plantio, essa colheita pode demorar, mas ela chega. Então, se você, o que você quer colher? Cuidado com o que você está plantando. Cuidado com o que você está plantando. Quando a gente planta semente ruim por ignorância, por ignorar, desconhecer, você pode ser perdoado. Mas quando você planta semente ruim, conhecendo, não tem perdão. Não tem perdão. E aí vai vir essa conta. E a conta, às vezes, é alta e pode ser mesmo esse desfecho que é a cegueira. É muito triste encontrar um paciente cego por negligência de tratamento. Deixa eu ver quem mais. Olha só que depoimento lindo de Kelly. Ela tá conseguindo fazer o desafio 3.0, né? Ela posta muito, de vez em quando eu posto as receitinhas que ela faz. E ela tá super empenhada, dedicada. Ela fazendo um investimento, e isso é investimento mesmo. Saúde é investimento. A gente precisa investir todos os dias nessa poupança não, porque poupança tá fora de moda e não dá muito rendimento, né? Num fundo rentável aí, sei lá, mas é um investimento. A gente tem que investir todo dia, que a gente não sabe o dia de amanhã. Se você anda pobre, quebrado de saúde, qualquer continha extra não dá conta. Não dá conta e vai para o SPC, Serasa, e depois para resgatar a dívida vai ficar complicado. Então, fique rico, muito rico de saúde. Saúde, muita saúde, riqueza, poupança, guarda, armazena, é diário, construir diariamente. Construção diária, todos os dias, tá? Estamos na reta final. O que mais que eu quero falar? Então, uma das grandes causas de cegueira, né? Então, se é uma doença sintomática, faz a pessoa negligenciar, só procurar oftalmologista. Então, a gente precisa mudar essa cultura de que só vou no oftalmo se tô com dificuldade na visão, eu tô enxergando tudo bem, não preciso, precisa sim. Tá ótimo, que bom. Gente, olha que coisa maravilhosa. Que coisa incrível você chegar no médico e ele dizer que tá tudo bem. O céu, né? Às vezes as pessoas fazem assim, elas vão no médico, diz que tá tudo bem, aí sabe como é que ela sai? Tá vendo? Sabia que não devia ter vindo? Não. Você tem que agradecer, que bom que tá tudo bem, que ótimo. Você sabe que eu tenho história, eu levei meus filhos no endócrino, tava tudo bem, mas eu queria saber como é que tava, se tava tudo no tempo certo. Enfim, não estava notando nada, mas não sou endocrinologista, não sou pediatra. Queria ver se a puberdade estava no tempo, se estava mais, estava menos, enfim, essas coisas. Levei lá, tava tudo ótimo, maravilhoso, as meninas. Aí, mas a gente sabia que estava tudo bem. Eu falei, não, graças a Deus, o maior investimento, que bom que eu levei para um profissional maravilhoso. Se ele diz que tá tudo bem, é porque tá tudo bem mesmo. É um investimento. Então, assim, tem que ir, torcer para estar tudo bem, que bom que esteja tudo bem. Não só vá quando é para procurar a doença, não. Para estar tudo bem, continuar tudo bem e criar estratégias para continuar tudo bem. É assim que tem que ser. Não deixa para procurar médico quando está doente. Procure para ter saúde. A gente precisa mudar essa cultura de que a gente só procura profissional médico quando já está doente, já perdeu o time. Ó, tá atrasado já, gente, já atrasou. Tem que ir antes, tá bom? Para ter saúde. Procure médico para ter saúde. Tem um clínico que te acompanhe. As mulheres procurem um bom ginecologista, né? Que te acompanhe. Coisa boa quando a gente acaba tudo e tá tudo bem. Que continue assim tudo bem. Então, consultas periódicas. Não é o fato de não estar sentindo nada que não tem que fazer avaliação. Então, consultas periódicas. Lembra que glaucoma é silêncio total e absoluto. É uma doença silenciosa. Não espera ela falar com você. Porque se ela se manifestar de você perceber, é porque aí o bonde já foi.
Então, ela tem essa coisa de ser lenta e progressiva. Esse acompanhamento é muito importante para a gente não retardar algumas intervenções, nem empurrar demais uma cirurgia, né? O paciente tem medo da cirurgia, o médico às vezes também não quer operar, não quer perder o paciente, toda cirurgia tem risco, então o médico também não quer complicação não, mas a gente tem o time de intervir. Então, intervenções na hora certa, nem antes, nem depois. Não podemos perder esse tempo de intervir, seja de medicar, seja de aumentar colírio, seja de fazer um laser, seja de pedir opinião para outro colega, ou não está funcionando, é um colírio, outro, a pressão está alta, conversa com o clínico, vai no endócrino, podem ser questões não relacionadas ao olho, mas ao corpo, que estão ali minando, funcionando como uma âncora do resultado do tratamento, ou seja, está desgringolando. Às vezes a pressão está normal, aparentemente a pressão alvo, ou seja, a pressão que a gente escolheu que não deveria ter dano e a doença continua progredindo, precisa investigar outras causas. Uso de medicações, como é normalmente o paciente hipertenso ou diabético, às vezes se a pressão está caindo demais de noite, está faltando alguma coisa nesse controle, está atrapalhando aqui a parte oftalmológica, tá bom? Lembrar, o olho é só um peixinho no meio desse aquário gigante, a gente precisa pensar em muitas coisas quando a gente está cuidando de olho, se a gente pretende preservar a nossa visão durante toda a vida. Então, preserva o que tem, preserva e trabalhar para melhorar, tá? Fugir de intervenções que podem te causar dano, não seja imediatista. Cuidado com suas escolhas, não só no olho de intervenções, mas no seu corpo. Por um resultado rápido, você pode pagar um preço muito caro na sua saúde e na sua vida. E a gente, em outro tema, vai falar de efeitos colaterais de remédio. Que mais? Essa questão da associação de doenças sistêmicas. Então, se você que está me ouvindo já tem diagnóstico de glaucoma ou é um suspeito de glaucoma, tem histórico familiar importante, o que aumenta seu risco em mais de 6 vezes o de uma pessoa sem histórico familiar. Vocês sabiam que, por exemplo, se você tem irmão ou irmã, né, com glaucoma, isso é muito mais arriscado do que, por exemplo, pai e mãe? O risco aumenta. Então, para quem tem irmãos com glaucoma, atenção redobrada aí a essa possibilidade, tá bom? Então, cuidado com o histórico familiar. E se você teve diagnóstico, é suspeito, tem histórico na família, procura oftalmo para te acompanhar, mas mesmo que dê normal, não tem glaucoma, não tem suspeita, tá tudo jóia, cuida do seu corpo, tá? Vamos para os 4 pilares, foca nos 4 pilares, foca no gerenciamento do estresse, melhorar a qualidade do sono, melhorar o perfil alimentar, fazer uma atividade física regular. Isso vai fazer muita diferença para que você continue não adoecendo. Talvez seu olho esteja bem agora, mas se seu corpo adoecer, seu olho automaticamente estará em risco, tá? E aí eu não quero arriscar os meus olhinhos. Então, pensa no conjunto sempre. Sim, eu estava falando desse projeto 3.0 de Kelly. Ó que lindo esse depoimento. Ela tá notando uma visão bem melhor, né? Com mais brilho, com mais nitidez. E isso é verdade. Melhora a visão. Não é que melhora a visão porque diminui o grau. Não, melhora a visão porque a gente passa a ter mais qualidade de vida. Porque a gente melhora nosso sono. Porque a gente bebe mais água e essa água chega até a superfície ocular. Melhor maneira de lubrificar o olho, além do piscar, ou seja, para essa água chegar, precisa ingerir água. E precisa sobrar um pouco de água para vir para essa região dos olhos. Senão não sobra. O corpo, ele foi feito para sobreviver. Então, ele sempre está tentando sobreviver. Se eu não faço ingestão suficiente de água, ele vai priorizar aonde ele entende que é mais importante. Então, ele vai para coração, vai para cérebro, vai para pulmão e vai deixando de lado o que ele imagina ali que não é tão importante, que é mais adereço. Então, a pele, cabelo, unha, região periocular vai faltando. Vai faltando e ele vai priorizando outras coisas para você continuar vivendo, tá? Então, para sobrar, para pele, cabelo, unha, olho, para intestino também, ou seja, para o intestino funcionar, precisa estar sobrando água. Se na água que chega lá no intestino, ele fala, ó, tá faltando aqui, deixa eu absorver toda essa água, porque tá faltando, não sobra para o intestino. Para a mulher, então, isso é fatal, né? Prende logo o intestino. Por isso que a mulher sofre tanto com a obstipação. Uma das coisas é baixa ingesta de água. Então, ter o intestino aí funcionando é o ponto número 1. Nem sempre o fato de todo dia significa que tá bom, mas já é um bom começo. Né? Quem não tá indo todo dia já é sinônimo de que tá mal. Então, bora otimizar o intestino.
Deixa eu ver se tem mais perguntinhas pra gente. Ai, 1 hora de live. Passa rápido, né? Sábado tem mais. Ó, fiz cirurgia de catarata, deixa eu ver aqui da Ilza. Tô usando lente no direito, vou fazer no esquerdo. Oba! Que delícia, parabéns! Lembrar isso, gente. Paciente operado de uma cirurgia que melhora muito a visão, como, por exemplo, a cirurgia de catarata, como, por exemplo, a cirurgia refrativa laser, ou seja, o paciente tem muito grau, faz o laser, para de usar óculos, fica feliz da vida, tudo que ele quer fugir do médico. O paciente da catarata também opera, fica muito satisfeito, às vezes fica, inclusive, independente de óculos, e como a visão tá bem, não volta para o acompanhamento regular. Então, assim, depois que operar, fez pós-operatório, tá tudo bem, continua seu segmento como se não tivesse operado, tá bom? Muito importante, a gente sabe que com a idade vai aumentando muito a probabilidade de desenvolver glaucoma. Quanto antes der o diagnóstico, melhor. Bebendo água. Gente, água é vida. Água é vida. Acrescentem água. Eu vou encerrar. Cadê o fato de ver o branco rosa? Nossa, nunca vi isso não, hein, Nalvinha? Ver o branco rosa. Bora avaliar para ver. Dificilmente é por causa de glaucoma. Talvez catarata. A catarata, como ela vai opacificando o cristalino, a gente vai perdendo a nitidez das cores. As cores ficam menos vivas. E a gente pode ter alguma disfunção de cor. Mas para ter uma mudança muito grande de cor, pode ser alguma alteração retiniana também. Bom investigar, tá bom? Para ver se tá bem. Deixa eu encerrar essa live hoje dando uma dica de água. Inclusive para pacientes com glaucoma. Então eu quero que vocês bebam muita água. Uma estratégia de água para conseguir chegar nessa meta dos 3 litros é 1 copo de água a cada hora. A água a gente não fica bebendo, tipo assim, se eu estivesse aqui fazendo a live, bebe um golinho ali só para molhar a boca, não. De hora em hora, gente, bebe um copo todo, ó. Tem negócio de ter sede não, ó. Bebe um copo todo. Durante essa 1 hora você pode até beliscar se você gosta muito, mas de hora em hora, 1 copo d'água, certo? Evite, principalmente paciente glaucomatoso, beber muita água de uma vez só. Ou seja, passa a manhã toda sem beber água e quer beber meio litro d'água, 1 litro d'água de uma vez. Para o paciente, especialmente paciente glaucomatoso, não é interessante. Então, eu quero que vocês bebam água no decorrer do dia, progressivamente, tá bom? Então, vamos bebendo água. Durante acordou, bebe um copo d'água. Antes do café da manhã, 1 copo d'água. De hora em hora, 1 copo d'água. Água antes da refeição pode. Imediatamente antes de qualquer refeição ou lanche, 1 copo d'água. Não deve beber água durante a refeição ou logo após a refeição, também não. Mas antes pode, porque a água tem passagem direta pelo estômago quando não tem nada lá dentro, né? Então, bebe antes, durante não, logo depois também não. E aí, tenta fazer essa meta até às 17 horas, 18 no máximo. De noite, vira passarinho, ó. Só golinho de água. É o que eu tenho que me policiar, porque eu amo água e de noite eu fico me controlando, porque eu quero beber no mesmo ritmo. Então, de noite menos, para não dar vontade de fazer xixi e despertar no meio da noite. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se alguém falou mais. Beijo, beijo, beijo. Sábado, 8 horas da manhã, estamos juntos, colados, aqui falando mais de glaucoma. E é um pouco de glaucoma, um pouco de tudo, né? Mas vamos focar no glaucoma e vamos falar de quê? Deixa eu ver aqui. Como manter sua visão. Estratégias, como manter sua visão. Sábado vejo vocês. Até lá. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.